Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Atendendo a pedido do Maranhão e de outros estados, STF suspende cortes no Bolsa Família durante pandemia do coronavírus. Caxienses descumprem recomendação e enfrentam filas em bancos e lotéricas. Começa a distribuição de 200 mil cestas básicas à população. Novas condutas garantem atendimento de emergência em áreas de risco da capital. E ainda, vizinhos criam rede de solidariedade para ajudar idosos durante a quarentena. O Jornal da Difusora já está no ar. Em Imperatriz, na região tocantina, uma reunião definiu estratégias para unificar decretos que combatem o avanço do novo coronavírus e reforçou a importância de serem intensificadas as fiscalizações. O silêncio nas ruas virando rotina. A preocupação das autoridades com medidas que possam diminuir as chances do avanço do coronavírus. Nesta reunião, membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Imperatriz debatendo estratégias para uniformizar o entendimento de vários pontos dos decretos que, desde a semana passada, foram editados para garantir a fiscalização no município. Esse conselho está tratando das medidas dos decretos estaduais, os decretos federais, as recomendações do Ministério Público, né, e o decreto municipal. Então, no decreto municipal, né, o Conselho Empresarial está sendo consultado para tratar dos casos, né, do funcionamento do comércio Imperatriz. O momento é considerado de crise. Com aulas suspensas, o comércio de portas fechadas, as divisas do Estado bloqueadas e vários serviços públicos e privados interrompidos. Muita dúvida. A ideia é elaborar um único documento com informações precisas para a população. O Ministério Público, órgão que integra o Conselho, participou da reunião representado pelo promotor do consumidor, Sandro Bíscaro. Organizando para que a gente possa passar, seja para a sociedade, seja para os órgãos de fiscalização, algo jurídico e com segurança jurídica, que as pessoas saibam exatamente aquilo que pode e aquilo que não pode. A suspensão também vale para cinemas, academias, clubes, boates, igrejas e bares. No último final de semana, depois do primeiro dia de fiscalização, o promotor desabafou nas redes sociais. Agora são 2h20 da manhã, eu, Sandro e o promotor Carlos Roston e a Polícia Militar aqui, os guerreiros aqui de Selva, Força Tática, eu quero agradecer muito a vocês e quero dizer à sociedade que nós fazemos isso por respeito a vocês. São 270 mil presos em casa e nós estamos aí por causa de uma meia dúzia que fica bagunçando, que não sabe respeitar o espírito de coletividade e que vai colocar todo mundo em risco. Na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico, foi criada uma central de atendimento telefônico para receber denúncias de casos de descumprimento dos decretos editados para forçar o cumprimento de medidas preventivas contra o coronavírus. Os contatos devem ser feitos pelo WhatsApp nos seguintes números: 98182-7507 e 98192-0330. E olha, na região dos Cocais, mesmo com a recomendação para que as pessoas fiquem em casa, muita gente enfrentou fila em uma agência bancária de Caxias. No mundo todo, a determinação das autoridades de saúde é: fique em casa. Comportamento que visa evitar a proliferação do coronavírus. Em Caxias, a orientação da Secretaria de Saúde é a mesma. Aqui a gente pede que tudo que você possa evitar de estar se deslocando para igrejas, para supermercados em horários de pique. Então você tem que entender que você tem que ficar longe das outras pessoas. Ainda assim, cenas como esta ainda não foram evitadas, onde se percebe grande aglomeração de pessoas em uma agência bancária. Mesmo que a determinação seja para ficar em casa, muita gente não conseguiu cumprir. Nesta lotérica da cidade, uma grande fila se formou. A grande fila já chegava do lado de fora. Mesmo algumas pessoas tentando manter a distância recomendada de pelo menos 1 metro, era perceptível gente bem pertinho de outras pessoas. Mesmo sabendo como se prevenir e do risco de contaminação ao sair de casa, a explicação de cada um estava na ponta da língua. Praticamente eu estou ficando direto em casa. Até do trabalho eu fui dispensada, só vou voltar a trabalhar na outra semana.
E hoje eu vim aqui pagar um boleto com medo de fechar tudo e meu boleto vencer, né? A gente tá arrumando mal pro total, imagine, juro, né? É 2 metros de distância, chega na porta do caixa, né? Isso aí a gente tem que obedecer às ordens, né? Mais uma vez, é importante frisar, para cuidar da sua saúde e prezar pela sua vida e do próximo, fique em casa. Pois é, e o enfrentamento à Covid-19 segue em todo o estado. Na cidade de São Mateus, a 180 quilômetros aqui da capital, polícia e profissionais da saúde têm atuado em conjunto. A vigilância sanitária, com o apoio da Polícia Militar, fazendo uma operação de conscientização e também alerta para que o sistema seja feito com segurança, para que as pessoas possam fazer as suas atividades normais, mas mantendo a distância uma pessoa da outra, no mínimo exigida pela Organização Mundial da Saúde, que é uma distância de aproximadamente 2 metros. Realmente é difícil a população entender que é o momento de o pessoal cumprir a orientação da quarentena, de permanecer em casa e sair só em extrema necessidade, que é uma orientação que visa fazer com que diminua a transmissão, né, do vírus, do Covid-19 entre as pessoas e assim diminua a possibilidade de casos graves. Olha só, nesse momento você pode acompanhar aqui equipes da Vigilância Sanitária, com o apoio da Polícia Militar, Secretaria Municipal de Saúde, realizando esse trabalho de conscientização, convidando a população para ficar em casa e fechar os estabelecimentos comerciais. Nós queremos sensibilizar a comunidade de São Mateus para que todos possam ficar em casa. Isso é algo muito difícil, mas a população tem que entender que todo o esforço que o município, que o prefeito, que o governador, que a Secretaria de Saúde hoje está fazendo era para o bem-estar da saúde da nossa população. Já em Pinheiro, na Baixada Maranhense, para evitar a aglomeração de pessoas, a Secretaria de Saúde já comunicou à polícia que percorra os povoados para reduzir a possibilidade de casos suspeitos. 2 casos estão sendo investigados na cidade. Nós iremos com a polícia esse final de semana fazer uma varredura nos 217 povoados que Pinheiro tem, para exatamente a gente proibir que essas pessoas se aglomerem, porque principalmente as pessoas têm que entender que ninguém está de férias, né? Ninguém está de férias, vocês estão num período de quarentena, num período de isolamento social. E daqui a pouco começa a distribuição de 200 mil cestas básicas à população. E ainda a STF suspende cortes do Bolsa Família no Nordeste durante pandemia de coronavírus. O Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de cortes no programa Bolsa Família. A decisão atendeu a pedido do Maranhão e outros 6 estados do Nordeste. A ação proposta pela Defensoria Pública da União tem como objetivo garantir assistência à população mais pobre, que além de ser afetada pela pandemia do novo coronavírus, possivelmente será fortemente atingida pela crise econômica que deverá se intensificar nos próximos meses. Onde a gente está diante de uma crise sanitária e econômica que certamente perdurará durante meses, o benefício do Bolsa Família ele provavelmente será aquilo que dará a milhões de famílias no nosso estado a possibilidade mínima de sobrevivência com dignidade. Só no Maranhão, mais de 56 mil famílias deixaram de ser beneficiadas pelo programa Bolsa Família entre os meses de janeiro e novembro do ano passado. Em média, o valor repassado para cada família no estado é de R$ 216,92. Uma quantia que, sem dúvida alguma, irá fazer muita falta, principalmente agora, em que vivemos tempos de incertezas por conta da Covid-19. Na última segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de cortes do programa Bolsa Família na região Nordeste. A decisão atendeu a um pedido do Maranhão e de outros 6 estados. O número de famílias que deixariam de receber o benefício na região equivale a 61% dos quase 160 mil cortes no país somente no mês de março. De agora em diante estão proibidos esses cancelamentos e quaisquer outras concessões devem observar critérios isonômicos, o que sem dúvida alguma foi uma vitória muito importante para o nosso estado, que já perdeu uma média de 150 mil benefícios nesse período. Doravante, há uma série de outras medidas que também a Procuradoria está implementando para garantir que o funcionamento do Estado se dê de forma adequada nesse período e que nós possamos, assim,
fazer com que os cerca de 7 milhões de maranhenses que dependem das políticas públicas do Estado, eles sejam amparados nesse momento muito difícil pelo qual nós estamos passando. Como uma das medidas para reduzir o impacto econômico do novo coronavírus na vida das pessoas, foi iniciada hoje a distribuição de 200 mil cestas básicas à população em situação de vulnerabilidade. Foi a primeira etapa da campanha. A entrega das cestas básicas aconteceu na Casa do Maranhão, no Centro Histórico de São Luís. A Casa do Maranhão é a central de entrega, as pessoas que são dos outros bairros que vêm receber, vêm para cá para receber. Aqui é um local central, próximo do terminal da Praia Grande, então é de fácil acesso. Então todo mundo que queira receber essa cesta básica vai ter que se deslocar até aqui para poder receber e voltar para sua casa. Nesta primeira etapa, estão sendo beneficiadas com a entrega das cestas básicas aquelas pessoas já cadastradas em programas sociais. A dona Vitória é vendedora ambulante, trabalha na Rua Grande, principal via do Centro Comercial de São Luís, que se encontra com as lojas fechadas e sem movimentação de consumidores. Sem ter para quem vender e conseguir dinheiro, estava preocupada com a família. Está embora sim, porque esse negócio que está aí não pode nem trabalhar, nossa banquinha está fechada na Rua Grande. Meu filho tem 25 anos, está desempregado, minha filha tem 18, está desempregada, nunca trabalhou essa aí. A cesta também veio em boa hora para seu Walter, que é flanelinha na área da Praça Dom Pedro II. Com as pessoas de quarentena em casa e sem a movimentação de carros, tem dificuldade para conseguir dinheiro. Tem minha esposa, minha filha e um filho de deficiente que eu tenho em casa, pegando de um, pegando de outro, e daqueles que a gente já conhece, que às vezes dá um trocado a mais. Ajuda, né? Já ajuda. Aí sem gente na rua é complicado. Aí sem gente na rua é complicado. Muitas pessoas foram à Casa do Maranhão em busca da cesta de alimentos. Em época de crise provocada pelo novo coronavírus, é uma ajuda e tanto. Álcool em gel para as pessoas que estavam trabalhando, fazendo as entregas e também para aquelas pessoas que estavam recebendo as cestas. Todo cuidado com a saúde de todos. Uso de máscaras e a todo momento o pessoal de apoio pedia para que as pessoas mantivessem distância de uma para outra na fila, só que muitas não obedeciam o pedido. A gente está pegando primeiro os cadastros que já existem e posteriormente a gente vai fazer sorteio. A pessoa vai mandar o seu nome e RG para o número do WhatsApp, nós vamos fazer o sorteio e devolver a resposta para que as pessoas venham buscar. Tudo isso visando, evidentemente, evitar aglomeração. Ao todo, serão distribuídas 200 mil cestas básicas. Assim demais, que eu não tenho nada, eu estou lisinho aqui, não tenho um centavo aqui para me ajudar no meu dia a dia da vida. E aqui na capital maranhense, novas condutas estão sendo adotadas para atendimento de emergência em áreas de risco. Ciro Mineiro tem os detalhes. Diante da determinação do prefeito Edivaldo Holanda Júnior no sentido de se evitar aglomerações na cidade como forma de combater uma possível disseminação do novo coronavírus, os trabalhos da Defesa Civil Municipal também precisaram ser readequados. As ações de monitoramento continuam ocorrendo normalmente em São Luís. As mudanças se referem principalmente aos atendimentos. Somente em casos urgentes é que as equipes se deslocam. Isso inclui principalmente casos de inundações, desmoronamentos e deslizamentos. Neste mês de março, o volume de chuvas aqui em São Luís segue dentro da média prevista, com períodos inclusive de estiagem. Isso, de uma certa forma, tem contribuído para o trabalho das equipes da Defesa Civil. É importante também a gente ressaltar que em São Luís existem hoje 60 pontos considerados de alto risco. E em casos de situações como a que eu já citei, a população pode ligar para o número 153. Ciro Mineiro, para o Jornal da Difusora. E daqui a pouco o especialista orienta sobre cuidados para manter a saúde mental. E ainda, vizinhos criam rede de solidariedade para ajudar idosos durante a quarentena. A necessidade de isolamento para conter a disseminação do novo coronavírus pode provocar estresse e ansiedade nas pessoas. Por isso, alguns cuidados devem ser tomados para manter a saúde mental. A pandemia do novo coronavírus impôs uma nova rotina ao mundo inteiro. Além dos cuidados com a higiene, a obrigatoriedade do isolamento social tem testado a saúde mental das pessoas.
Algumas conseguem superar o medo e tentam aliviar a tensão de alguma forma. Mas nem todo mundo consegue manter o equilíbrio em um momento de crise. Com tantas informações ruins, os especialistas fazem um alerta. O consumo excessivo de informações pode acabar gerando uma pandemia de pânico. Ficar o tempo inteiro ligado nos noticiários, no WhatsApp, nas redes sociais, recebendo informações, várias delas de fake news, isso só vai fazer com que aumente o nível de ansiedade. Primeira condição é exatamente essa, filtrar as informações. Segundo, fazerem coisas produtivas, como ler um livro. Existem vários cursos que são feitos gratuitamente pela internet. Este jornalista está trabalhando de casa, mas estabeleceu uma rotina para superar a ansiedade em tempos de pandemia. Tentar fazer um equilíbrio com a mente, porque nesse momento, se você ficar muito concentrado nas notícias, aí vai gerar mais ansiedade, você vai ficar muito mais preocupado, então isso nada vai ajudar a você ter o equilíbrio necessário que essa situação agora exige. Então o importante e o mais importante de tudo agora é você saber administrar o teu tempo e saber administrar isso com inteligência. Mas o avanço do novo coronavírus não está só causando preocupação e medo, não. Diante das dificuldades que idosos e outros grupos de risco estão enfrentando, redes de solidariedade têm oferecido ajuda para fazer compras ou outros serviços. A recomendação é não sair de casa, especialmente para quem faz parte dos grupos de risco, como idosos. Foi pensando neles que Fernanda resolveu adotar uma medida solidária no condomínio em que mora. A ideia é oferecer ajuda para situações do dia a dia, como ir à padaria ou ao supermercado. Ela criou um grupo em um aplicativo de mensagens para reunir vizinhos voluntários. Logo, eles começaram a aparecer. Tendo essa consciência que essas pessoas do grupo de risco não podem sair, né, por conta dessa contaminação que está só crescendo. Então, a gente quer melhorar essa curva que está existindo, a gente quer achatar ela. Então, devido a isso, nós estamos fazendo o máximo para poder estar levando a consciência às pessoas. Mas, caso seja inevitável sair de casa, além de evitar aglomerações, outras recomendações de prevenção são higienizar embalagens após a entrega, cuidado com roupas e calçados e tomar banho assim que chegar em casa. E higienizar, claro, sempre as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Mesmo assim, Fernanda ainda encontra resistência de algumas pessoas, apesar de o momento ser de conscientização. Eu encontrei um idoso no elevador. Dei a orientação a ele, pedi para ele que ele ficasse em casa, que eu deixei um papel debaixo da porta dele para ele ver quem que poderia estar ajudando, né, em relação a esses cuidados, e ele só sorriu e entrou. E devido a isso, ninguém pede muito ajuda, porque infelizmente eu acredito que a consciência ainda não está tendo em relação a todas as pessoas. Pois é, precisa conscientização de todos. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10 e interaja também em nossas redes sociais. Obrigado pela sua audiência, pela companhia, e a gente encerra com imagens ao vivo da Avenida Beira-Mar, aqui na capital maranhense. Uma ótima noite para você.